abra a palavra do Senhor no Salmo 121. Aleluia! Oh, aleluia! Não cesse os teus lábios de glorificar o Senhor, viu, igreja? Não cesse. Não deixa que os teus lábios fiquem cerrados para não glorificar o Senhor. Sabe por quê? Porque quando nós cerramos os nossos lábios e não glorificamos ao Senhor, a probabilidade de nós começarmos a reclamar e murmurar é muito grande. Então, para você não dar lugar para a sua carne, dê lugar para o Espírito Santo de Deus em todo o tempo. Aleluia, aqui nesse lugar, na sua casa, glorificando o tempo inteiro, exaltando o tempo inteiro, aleluia. A esse Deus que está aqui só para ouvir aquilo que os seus lábios têm para despejar diante da presença dele. Amém, queridos? Salmo 121. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Se você vê que tem alguém aí perto de você que não tem a Bíblia, ofereça para ler junto com ele. Amém? Salmo 121. O tema da pregação desta manhã é olhando para Ele. Vamos repetir? Olhando para Ele. Aleluia. E nós vamos continuar assim, olhando para Ele. Diz a palavra do nosso Deus eterno e todo-poderoso. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará, ou dormirá, ou cochilará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém! Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Ah, Senhor, a tua palavra é linda, a tua palavra nos consola, nos exorta. A tua palavra enche o nosso coração, aleluia. Podemos assentar, queridos, mas senta aí exaltando ao Senhor. Aleluia, em todo tempo, aleluia, nunca falte um louvor nos seus lábios ao Senhor. Ou você é daquele que só dá glória quando alguém fala alguma coisa de dinheiro, quando alguém fala alguma coisa de promoção. Ou você é daqueles que só glorificam a Deus quando alguém fala alguma coisa favorável a você, favorável aos seus interesses pessoais. Ou você é daquele que glorifica quando o Senhor fala, te corrige que eu te amo. Anda na minha presença. Seja homem. Eu gosto muito dessa palavra que tá na Bíblia, né? Quando Davi chega para Salomão e fala, seja homem, né? E hoje o Espírito Santo de Deus chega para a igreja e fala assim, seja homem, né? Você que é mulher também, essa palavra é para você. Seja homem, aleluia, firme, constante, que ouve e que executa. Amém, queridos? Aleluia, não precisa ficar com medo, não. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, a palavra do Senhor é maravilhosa. Davi escreve esse salmo de peregrinação. Essas eram uma das canções que o povo cantava quando ia adorar em Jerusalém. Você sabe que o povo não tinha essa mordomia de ter igreja perto de casa, né? O povo caminhava muitos dias para ir sacrificar, para ir adorar o Senhor.
Então eles saíam de casa na época certa e juntavam aquele povo todo, amados, e saíam em peregrinação, em caminhada para o templo, para ir lá sacrificar o Senhor, para cultuar o Senhor. E eles iam cantando, eles iam glorificando. E uma das canções que eles cantavam, que é uma canção de peregrinação ou de romagem, né? Como alguns estudiosos falam, que é uma canção que é para ser cantada no meio do caminho, indo para a casa de Deus. Eles cantavam: eleva os meus olhos para os montes. Amados, por quê? Porque lá em Israel é muito engraçado. É um sobe e desce, tem morro. E é morro para tudo quanto é lado, né? Você ainda vai chegar lá, amém? Você vai lá. É uma meia dúzia aí que já tomou posse na primeira vez e já vai. Então Israel, quando você for, é assim, você vai ver que é um sobe e desce, é morro, é pedra, para tudo quanto é lugar, irmão. Eu não sei de onde vem tanta pedra, mas tem pedra, viu? Tem pedra e tem morro. E você tem que ir, e tem que ir com tênis bom, com muita disposição, para subir, para descer, para subir depois, descer, para descer, e depois subir. E amados, Israel é todo rodeado de grandes montes. E quando aquele povo estava indo adorar o Senhor, cantando e bendizendo, eles olhavam para os montes e eles olhavam os pagãos. Porque os pagãos, eles iam lá no mais alto dos montes e eles iam sacrificar os Baalins, iam sacrificar a Baal, que era o deus mais comum ali do povo que se desviava de Israel e dos estrangeiros também. Então eles faziam essas adorações, eles faziam esses clamores, esses cultos, lá nos altos das montanhas. Então lá que eles iam buscar, lá que eles iam buscar um socorro de Baal, né? Como se Baal pudesse socorrer alguém. Tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem nariz, mas não cheira, tem mão, mas não apalpa, tem pé, mas não anda. E assim é todo aquele que adora a imagem de escultura, diz o Senhor, se torna igual à imagem. É isso que diz a palavra do Senhor. Quem adora imagem de escultura se torna como ela. E lá o povo de Israel via aquele povo buscando um socorro lá de Baal, do deus Baal, sacrificando os postes lá, colocando sacrifício, colocando lá de repente uma farofa, colocando uma galinha, né, lá, né, uma cachaça, né, nem sei se tinha nessa época. Então eles faziam tudo isso lá em cima. E o povo de Deus indo adorar o Deus vivo, único e todo poderoso, Criador dos céus e da terra. E a tua igreja te adora, Senhor, a tua igreja te adora, porque o teu reino é um reino sempre interno, como disse Dario, e não era crente. Ele disse isso e não era crente. Que o reino de Deus era um reino eterno e nunca ia se acabar. Então, quando o povo ia e estava indo lá sacrificar o Deus eterno, eles começavam a ver aquelas pessoas buscando um socorro. E aí Davi, um dia observando sempre, ele disse: olha, eu vejo essas pessoas lá buscando socorro lá no alto dos montes, na ignorância, à toa, porque Baal não pode responder, Baal não pode prover. Aí Davi olhava para si mesmo e via que ele passava por tantos perigos, por tantas aflições nesse mundo, querido, porque esse mundo é um mundo de aflições. Esse mundo é um mundo de aflição, e se você não estiver preparado para enfrentar esse mundo de aflição, querido, eu nem digo que é melhor você morrer, porque se você morrer sem Jesus, você também vai ter uma eternidade de aflição. Então, queridos, nós temos que estar preparados, porque esse mundo é um mundo de aflição, né? Nós sempre teremos aflições. E Davi, vivendo nesse mundo de aflição, ele olhava aquelas pessoas buscando socorro, buscando providência, e ele falava assim: o meu socorro vem do Senhor, porque Ele fez o céu, Ele fez a terra, Ele me fez, Ele me dá o pão, Ele me dá a saúde. O meu socorro vem dEle. Aleluia. E aí eu fico meditando, queridos, nessa palavra que Davi escreve.
Elevo os meus olhos para os montes, eu olho para os montes, aleluia, e vendo as pessoas buscando, e eu olho para Cristo, aleluia. Ele dizia assim: eu olho para Deus, eu olho para Deus. Eu não vou olhar para a montanha, eu não vou olhar para as pedras, eu não vou olhar para o mar, eu não vou olhar para o sol, nem para a lua, mas eu vou olhar para Deus, porque Ele é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E aí a gente fica pensando, querido, olhar. O que é olhar? Às vezes a gente lê assim, olhar, pensa que é uma coisa tão vaga, como eu olho aquela planta e acabou. Não, quando a gente fala de olhar, amados, a gente precisa parar nesse olhar para Cristo e entender e pedir: Espírito Santo, o que é esse olhar? O que é eu olhar para Cristo? Olhar para Cristo, querido, é muito mais do que você ter esse lance de poder visualizar alguma coisa, como eu estou olhando o rosto de vocês, como eu estou vendo essas coisas que estão aqui dentro. Olhar é muito mais do que perceber alguma coisa. Olhar para Cristo, querido, implica em seguir a Jesus Cristo. Olhar para Cristo significa: eu olho para Ele, eu sigo Ele, eu estou neste caminho. Olhar para Cristo é você deixar as suas próprias vontades e seguir a vontade de Cristo. Olhar para Cristo é dizer: o Senhor é meu pastor e eu sou ovelha do seu pasto, aleluia. Olhar para Cristo é você dizer assim: eu sou ovelha, Ele é pastor. Aliás, Davi, ele faz essas comparações, queridos. E Davi, por isso que Deus fala assim: achei em Davi, aleluia, um homem segundo o meu coração, porque ele entendia quem realmente Deus era, e ele entendia, amados, eu creio que mais do que entender quem Deus é, mais do que entender quem Deus é, você precisa, como Davi, entender quem você é. Porque quando você descobre quem você é, automaticamente o que Deus é vem, aleluia, de uma maneira toda poderosa sobre a nossa vida. Amados, e o segredo de Davi é que ele sabia quem ele era. E ele dizia: eu sou ovelha, eu sou ovelha do pasto dele, eu sou feitura das mãos dele, aleluia. Eu sou a menina dos olhos dele, ele cuida de mim, ele me protege, eu sou filho, eu sou amado. Ele sabia quem ele era. E ele dizia: o Senhor é quem me guia, o Senhor me leva para águas verdes, para pastos verdejantes, para águas tranquilas, Ele me leva. Eu sou ovelha, ovelha não se vira sozinha, ovelha não come sozinha, ovelha não faz seus projetos sozinha, ovelha precisa de pastor. E ele, sabendo disso, de quem ele era, ele dizia: eu sou ovelha. Por isso que eu sigo a Jesus, eu olho para Ele e sigo Ele, porque olhar é você seguir, amém? Diga assim comigo: olhar é seguir, não é simplesmente bater o olho. Olhar, querido, é seguir. Alguém aqui, antes do GPS, né? Porque o GPS é uma coisa do Espírito Santo, né? Não é? Eu acho que quem inventou o GPS foi o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é um GPS, não é? O Espírito Santo é um GPS. Eu acho que quem desenvolveu esse negócio estava cheio do Espírito Santo de Deus, né? E aí, assim, preciso de algo que guie as pessoas. Então, mas quando a gente não tinha GPS e a gente ia para algum lugar junto com as outras pessoas, o que a gente fazia? Ia um na frente, a 10 km por hora, e os outros iam atrás, ó, de olho. E aí, tem uma
aquelas pessoas que não têm essa, vamos dizer, essa sabedoria de guiar alguém, né? Tem gente que não tinha essa sabedoria de guiar alguém. Metia o pé, pop, e ia embora. E deixava todo mundo. Alguém já passou por isso? Olha quanta gente. O cara sentou, colocou 80, 90. E aí o que aconteceu? Você precisava ficar olhando, não era isso? Olha, olha lá. Você nem falava nada, você ficava assim. Porque se o cara da frente sumisse, acabava o passeio, acabava o almoço, ninguém mais chegava em lugar nenhum, aí todo mundo voltava para casa. Não é assim? É assim, dessa maneira. Seguir alguém é olhar firmemente para alguém e andar atrás dos passos dessa pessoa. Isso é olhar para Cristo. É Ele ir na frente e a gente, como ovelha, ir atrás e seguindo o caminho, porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E se você está seguindo Jesus, você vai para o céu. Se você está seguindo Jesus, você vai para o céu. Porque Jesus está no céu. Aleluia. E Ele foi preparar lugar para todo mundo. Aleluia. Assim, para todo mundo entre aspas, né? Para todo mundo que está. Para todo mundo que está. É, porque tem gente que acha que está seguindo Ele, mas está. Ele está perdido. Todo mundo está indo ali, ó, em fileira, e ele está lá perdido, dando volta. Eu assim, estou seguindo Jesus. Ele não está seguindo nada. Ele está indo para onde ele acha que ele deve ir. Ovelha segue. O pastor vai na frente. Ouvir, olhar, é escutar. Como assim? Sabia? Diga para o seu irmão, olhar é escutar. Diga para ele. Confuso, né? Olhar é escutar. Eleva os meus olhos para os montes. Olhar e escutar. Sabe o que Jesus disse? As minhas ovelhas, elas... As minhas ovelhas... Sem preguiça, gente. Que é a palavra. As minhas ovelhas... ouvem a minha voz. Aleluia! As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me... seguem, aleluia. Olhar para Jesus é ouvir a voz dele. Venha por aqui, Maria, venha por aqui, João. Amados, é lindo. Ovelha é lindo, porque as ovelhas, quando elas se juntam assim nos pastos ou nos campos, e os pastores vão conversar, os pastores todos lá vão conversar, vão almoçar, e as ovelhas ficam lá bebendo água, ficam comendo os pastos. Aí daqui a pouco chega um pastor e começa a falar: venham, venham, venham. Meus irmãos, isso é fantástico. Isso é fantástico. Cada ovelha de cada pastor vai saindo e elas não se misturam. Cada uma ouve a voz do seu pastor. Isso é fantástico. Por isso que Davi, ele sabia muito bem o que ele estava falando. E aí, amados, nenhum pastor tem dificuldade de chamar, porque eles começam a falar, cada uma vai se misturando, cada uma vai saindo, vai pegando o rumo do seu pastor, ele vai chamando e elas vão indo atrás, ele vai chamando e elas vão indo atrás. Eu vi isso e conversei com um pastor de ovelhas e eu chorava, irmãos, em ouvir o testemunho dele. Eu falei assim: não, a gente vai atrás falando e elas reconhecem a nossa voz, o tom, o timbre, e elas vão seguindo a gente. Aonde a gente vai, elas vão atrás. Por isso que Davi fala: olhar para Cristo é ouvir a Ele, o que Ele está falando, aonde Ele está mandando eu ir, o que Ele está mandando eu fazer, quando Ele fala para eu parar, quando Ele fala para eu continuar, o que Ele fala que Ele gosta, o que Ele não gosta, Ele revela, porque a sua voz é maravilhosa. E eu estou ouvindo a voz de Cristo. Aleluia. Tem um monte de gente, amados, falando na minha orelha. Tem um monte de gente falando na sua orelha o tempo todo. A questão é, para quem você está olhando? Ou para quem você está ouvindo? Porque olhar é
ouvir. Olhar, querido, é ouvir Jesus. O que Ele está falando para você? Aleluia. E Ele guia a gente mansamente. Jesus nos guia mansamente. Olha só, nós precisamos olhar para Jesus. Porque quando a gente perde alguma ovelha, pode até se perder no meio do caminho. Mas ela precisa voltar para o rumo. Como que ela volta para o rumo? Olhando para o pastor. Olha o que diz no Salmo. Davi é meu amor. Aleluia. Salmo 34, 5. Anota para você ler em casa depois. Olharam para ele. Olha que lindo que ele fala. Olharam para ele e foram iluminados. E os seus rostos não ficaram confundidos. Aleluia. Eu nunca entro em confusão. Eu nunca fico perdida. Eu sempre sei o que fazer, porque eu olho para Jesus. E quando eu olho para Jesus, eu não fico confusa, atrapalhada, perdida, porque Ele sempre me mostra o caminho a seguir. Ele sempre diz o que eu tenho que fazer. Olhe para Ele. Olhe para Ele. Talvez nessa manhã você está dizendo: olha, eu não sei o que fazer. Eu estou perdido, eu estou meio perdido, eu estou atrapalhado, porque confundido é isso, atrapalhado, confuso, assustado. Tudo isso é confundido, atrapalhado, confuso. Olhe para Jesus nessa manhã. Se você está confuso, atrapalhado, perdido, não sabe o que fazer, aleluia, Ele vai mostrar para você o que você tem que fazer. Ele vai mostrar para você qual é a porta que você tem que entrar. Ele vai mostrar para você qual é o papel que você tem que assinar, qual é o caminho que você tem que seguir, qual é a decisão que você precisa tomar nessa semana. Olhe para Ele, porque você não vai ficar confuso. As coisas estão meio atrapalhadas, está meio torto, as coisas estão meio tortas. Amados, coisas tortas, caminho torto, só existe quando nós não seguimos a Jesus. Caminho torto só tem quando nós andamos por conta própria. Porque a Bíblia diz que a presença dEle, quando nós olhamos para Ele, Ele endireita o nosso caminho, ou as nossas veredas. Porque vereda, a Bíblia fala vereda, e vereda é caminho. Aonde nós estamos, a nossa vida, o que nós estamos fazendo, Ele endireita todas as coisas. Se as coisas estão tortas na sua vida, você precisa olhar para Jesus, porque Ele endireita tudo. Aleluia. Ele é caminho, excelente, verdade e vida. Olhe para Jesus que você vai saber o que fazer. Ele vai endireitar esse negócio aí que está tudo torto, tudo quadrado. Embora a gente seja quadrado, que nós somos quadrangulares, mas é outra coisa que eu estou falando, né? Nós somos quadrangulares. Mas umas coisas assim, sabe? Quadradas, né? Quadrado é aquele que não desce, né? Olha só, Jesus Ele endireita. Amados, e aí eu vou olhando para Ele assim, ó, aleluia. Eu avisto Ele lá na frente, como eu estou olhando para a Cristiane agora, lá na porta. Eu olho e eu avisto Jesus. Ai, a presença dEle, o olhar para Ele me dá muita segurança. Não dá? Olhar para Jesus dá muita segurança, dá estabilidade, dá coragem para nós. Olhar para Jesus, porque a presença dEle traz isso para nós, tá? Porque quando você está olhando é porque Ele está ali com você, né? Quando você não avista mais é porque você não está na presença dEle, tá? Ok? Então quando você está ali olhando para Ele, ó, Jesus está aqui, eu estou olhando para Ele, aleluia, eu fico feliz, eu fico tranquila, eu fico sossegada, eu não fico apavorada, porque traz tranquilidade, traz muita segurança. Eu me lembro, primeiro dia de aula, na minha época, há 42
42 anos atrás, não tinha pré-escola. A gente já entrava logo na primeira série. Quantos são dessa época aí? Olha quanta gente. Passou tudo dos 45 já, tá vendo? Passou tudo dos 45. Glória a Deus que nós estamos vivos. Aleluia. Envelhecer é uma bênção, não é não? A gente está vivo. Glória a Deus. Né, Otávio? Aí, o que era a escola? Ninguém fez uma pré-iniciação. Você não foi lá fazer um laboratório. Não foi lá um tiquinho. Não foi lá ter um primeiro contato com o professor, ter um primeiro contato com os alunos, né? Como chama isso? Como que é? Integração, isso aí. A gente não tinha um período de integração. Ficar lá 10 minutos, depois no outro dia ficar 20 minutos. A gente já ia para um lugar, irmão, parecia boi indo para o matadouro. E a gente ia na mão da mãe, né? Todo mundo foi? A mãe ou o pai, né? E aí a mãe estava lá e eu, irmãos, apavorada. Pensa numa criança tímida, que eu sempre fui tímida, ainda sou tímida, né? Apavorada, indo para aquele lugar que eu não sabia quem estava lá, o que eu ia enfrentar. E eu segurando na mão da minha mãe, ela segurando tal. E aí a gente, quando entrou pelo portão da escola, sabe aquela dor de barriga assim? Aquela dor de barriga, aquela vontade de fazer xixi, aquela mão que suava assim, aquele pânico, né? Acho que todo mundo já passou por essa sensação de pânico, né? Pelo menos quando foi para a escola. Sua frio, começa a dar uma coisa, né? E dá dor de barriga, dá vontade de chorar. Por isso que eu entendo quem tem pânico, né? Vamos orar em nome de Jesus. Aí aquela vontade de chorar. E aí, mas está ali na mão da mãe, você fica, né? Você fica forte. E ali minha mãe entrou pelo portão. E você vai ficando cada vez mais apavorado quando vai entrando mais. Aí entrou pelo corredor, entrou na sala, ela perguntou onde ela vai sentar. Aí a minha mãe já foi até a cadeira, sentou na cadeira. E aí ela ficou na porta. Irmão, pensa num negócio. A minha mãe na porta, eu assim olhando para minha mãe. Olhando para minha mãe. Parecia que todo mundo ia me matar ali. Olhando para minha mãe. Aí tinha um monte de mães na porta. Aí a professora, vamos dar tchau para a mãe. E aí a gente, parecia aquelas crianças do filme do Schindler, no caminhão dando tchau para a mãe. Desse nível. Vamos dar tchau para a mãe. Tchau. Até que a gente deu tchau. Só que quando elas foram embora, quando a minha mãe foi embora, irmãos, eu chorei. Eu me lembro que eu chorei muito, porque eu fiquei em pânico. Porque eu não tinha mais a presença da minha mãe ali. E aí eu olho para Davi, e aí eu lembro disso, amados, disso, porque, amados, se a gente não vê Jesus, pode chorar, meu filho. Se você não estiver vendo Jesus, pode entrar em desespero, pode entrar em pânico, porque você está perdido. Você está lascado e o professor vai te matar, os alunos vão te comer. Se você não estiver vendo Jesus, querido, o inimigo está à porta com os seus demônios. E se você perder o rumo de Jesus, ele fecha a porta, deixa você numa sala trancada com ele, com os seus demônios, e ele vem para matar, roubar, destruir. E é isso que ele quer: matar, roubar, destruir, fazer a gente olhar para baixo, fazer a gente se encurvar e não ver mais o rosto de Jesus, os olhos de Jesus, e ficar longe das mãos de Jesus. Por isso eu digo para você, você precisa olhar para ele, você precisa seguir ele, você precisa estar fazendo a vontade dele, você precisa estar sendo disponível para onde ele está te guiando. Deixa Jesus te guiar, porque a presença dele não vai trazer desespero, a presença dele vai trazer segurança para você. Você vai estar seguro, você pode passar pelo mar, pela revolta
volta do mar, você pode passar pelo fogo, você pode passar pela tempestade, mas se Jesus estiver ali, se você estiver olhando Jesus, pode ficar calmo, que Ele te garante, Ele te respalda, Ele cuida de você, Ele dá comida para você, Ele te leva para pastos verdejantes, Ele leva você para beber água, e Ele prepara uma mesa na presença dos teus inimigos e dá honra para você, quando você está seguindo, olhando, escutando a Jesus Cristo. Te amo, Jesus, aleluia. Olhar para Ele nos fortalece e nos encoraja. É como Pedro, lembra de Pedro? Jesus, eu quero ir também. Vem, Pedro, vem, Pedro. E o negócio comendo solto, as ondas, o vento. E aí o que Pedro precisava? O que Pedro precisava? Olhar para Jesus. E aí ele foi. Oba, vamos lá. E Pedro sai do barco e Pedro pisa na água. Que negócio show de bola. Gente, doideira. E Jesus, vem, Pedro. E Pedro olhando para Jesus. Olhando fixo para Jesus. Olhai para eles e foram iluminados, e o seu rosto não serão confundidos. Você não fica confundido quando você olha para Jesus. Aleluia. E Pedro olhando para Jesus, mas de repente sopra um vento mais forte aqui, ele tirou. Rapidamente, tirou. Aí daqui a pouco a onda. Ixi. Aí ele começou a olhar para tudo, ai meu Deus, eu vou morrer. E vai morrer mesmo, porque você tirou os olhos de Jesus. E quando você tira os olhos de Jesus, você tem que colocar o olho em alguma coisa. Só que as coisas, elas não vão te socorrer. Só quem te socorre é Jesus. E você precisa colocar os olhos fixos nele, não tirar. Não tira assim, ó, fixo. Alguém já assistiu Noivo em Fuga? Assiste que o Espírito Santo vai falar com você. Com a Julia Roberts e o Richard Gere, né? Aquele bonitão, né? Mas meu marido é mais. Então, o que acontecia? Ela não conseguia casar. Toda vez que ela estava entrando na igreja de noiva, assim, com o buquê, ela olhava para as pessoas, ela olhava para o padre, ela olhava para a mãe, para o pai, e aí ela fazia assim, e morria. E aí eles acabaram se apaixonando, e ele descobriu que era assim, de tanto ele ver ela fugindo. Descobriu que se ela tirasse o olhar, ela ficava perdida e apavorada. Não é spoiler, tá? Depois você pode assistir. E aí ele descobrindo isso, ele foi casar com ela. E aí eles ficaram treinando todo o tempo. Olha para mim. E ela ficou treinando. Olha. E aí chegou o dia do casamento deles. E ela entrou toda assim. E ele já falava. E ele ficou assim, né? Olha. E ela entrou assim. Olhando para ele. Aí eu não me lembro muito bem o que acontece no filme, um barulho. E aí o que acontece? Ela tira o olho dele. E aí quando ela tira o olho dele, aí ela já perde o foco. Ela perdeu o foco, aí já começou a olhar para tudo ao redor. E aí ele, de novo, vai acontecer a mesma coisa com os outros, vai acontecer comigo. E ela começou a apavorar. Aí ele, olha para mim. Aí ele foi chegando perto dela, mas ela já estava olhando para tudo quanto é lugar. E ela vai embora e também, e não casa com ele naquela hora. Por quê? Eu acho muito engraçado isso, porque tirou os olhos, não foi isso? Tirou os olhos. E quando a gente tira os olhos de Jesus, a gente começa a ver um monte de coisa. A gente começa a ver o desemprego, a gente começa a ver crise, a gente começa a ver só corrupção, a gente começa a se entristecer com as coisas. Porque tudo que é ruim vai saltando aos nossos olhos, e aí a gente vai sendo contaminado com isso. A mesma coisa aconteceu com Pedro. Um milímetro, um segundo que ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a olhar para todas aquelas outras coisas.
E começou a afundar. Aí Jesus tem que vir lá e tirar Pedro. Olha para mim, Pedro. Olha para mim, Pedro. Você não pode tirar os olhos de Jesus um momento sequer. Porque se você tirar, amados, um momento sequer, os seus olhos vão para outras coisas. Os seus olhos vão para outros lugares. Os seus olhos vão para outras pessoas. Então nós precisamos olhar para Ele. Olhar para Ele é imitá-lo. Olhando para Ele e imitar. Olhar é imitar Jesus. Como Ele viveu, amados. Viver como Jesus viveu. Ele quer que a gente viva como Ele viveu. Jesus veio aqui para dar um exemplo. Para nós olharmos para Ele. Amado, Jesus não estava aqui preocupado com um monte de coisa, como a gente vê hoje, a igreja de Jesus preocupada só com todas as coisas dessa terra, desse mundo, desse século presente. A igreja está seguindo muitas vezes mais o mundo do que a própria pessoa do Senhor Jesus. Igreja precisa, quando eu falo igreja, igreja de Jesus, quem é igreja? Igreja precisa seguir Jesus. Igreja precisa andar como Jesus. Igreja precisa amar como Jesus. Igreja precisa ser misericordioso como Jesus foi. Igreja precisa ter o objetivo que Jesus tinha quando andou aqui e deixou o exemplo para nós. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ele fala assim lá em João, eu vou ler Filipenses e João também, diz assim, olha como ele foi, obediente até a morte, e morte de cruz, Filipenses, vivendo só para fazer a vontade do Pai. Ele disse, pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Meu alimento é fazer a vontade de meu Pai que está no céu. Aleluia! Olha só, queridos, a minha preocupação, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. O meu objetivo é fazer a vontade do meu Pai. E a gente precisa olhar para Ele e ser como Ele, querido. Jesus, quando estava ali na missão, amados, chegou um certo lugar, quando chegava perto lá de Samaria, Jesus e seus discípulos chegando em Samaria, os discípulos estavam muito preocupados. Olha, estamos com fome, aonde tem McDonald's, aonde tem supermercado, está faltando feijão, precisamos comprar molho. E eles começaram a se preocupar com tantas coisas, e Jesus centrado. E Jesus focado, tem uma mulher, aleluia, e ela vai chegar perto daquele poço. Então eu vou me dirigir para aquele poço, porque aquela mulher precisa ouvir a salvação. Aquela mulher precisa ser salva. E aquela mulher sendo salva, ela vai trazer toda a aldeia dos samaritanos para vir aqui. E Samaria vai viver um rebuliço, aleluia, de salvação. Jesus já estava vendo todas as coisas, porque Jesus estava centrado na vontade do Pai. E Jesus, quando os discípulos chegaram, olha, Jesus, olha, tinha arroz, mas não tinha feijão. E agora? Será que o Senhor vai querer comer esse arroz sem feijão? Porque misericórdia, tem homem que se só tiver o arroz, xinga a mulher, reclama com a mulher. Meu Deus, não tem um feijão, não tem um caldinho. Abre a torneira que põe caldinho nesse feijão, nesse arroz. Então, eles estavam preocupados com essas coisas. Meu Deus, será que Jesus vai gostar? E Jesus não estava nem aí com essas preocupações do que comer. Talvez eles estavam, gente, vamos lá, porque vai fechar a promoção do shopping, vamos lá buscar isso, esse sapato está em promoção, vamos lá, o material de construção, a casa precisa disso, a casa, irmãos, é tanta preocupação, que a gente perde o foco e esquece de olhar para Jesus. E Jesus come, Jesus come, Jesus estava ali pregando para aquela mulher que precisava ouvir a palavra. Jesus estava ali, vocês não sabem, eu tenho uma comida para comer. Irmãos, Jesus comia? Claro que Jesus comia. Comia, bebia. Os fariseus chamavam ele de comilão e beberrão. Porque Jesus comia bem, bebia bem. Estava sempre de barriguinha cheia.
Mas Jesus nos diz ali, aleluia, sobre a preocupação dos seus discípulos com as coisas terrenas. E hoje a igreja está mais preocupada com as coisas dessa terra do que com as coisas do céu. E nós precisamos olhar para Ele e ser como Ele, amados. Temos uma preocupação. Qual é a preocupação que agora está na sua mente? Eu vou falar qual é a preocupação que está na sua mente. Que talvez eu estou falando demais e vai atrasar o seu almoço e vai gente comer lá na sua casa. Talvez eu estou falando demais e você não vai conseguir fazer o almoço que você queria. A sua preocupação é o que você tem que resolver no seu trabalho amanhã. A preocupação da maioria de nós que aqui estamos é: ai meu Deus, como que eu vou pagar aquela conta? Ai meu Deus, minha casa está precisando disso. Eu preciso fazer um monte de coisa essa semana. Ai meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer que eu não sei aonde eu vou começar. Essa é a preocupação da maioria de nós que aqui estamos. Nós temos uma cabeça nas coisas da terra. A nossa preocupação, a nossa ansiedade, amados, está muitas vezes, a ansiedade da igreja muitas vezes está 100% nas coisas terrenas. E a palavra do Senhor diz que se nós somos ressuscitados com Cristo, se nós somos igreja, se nós nascemos, fomos ressuscitados com Ele, nós temos que buscar as coisas que são de cima, as coisas que estão no alto, os valores espirituais, as preocupações de Deus. Será que alguma vez nessa semana, você como igreja teve no seu coração a preocupação que está no coração de Deus? Ou será que você nem dormiu preocupado com seu marido, com seus filhos, com a sua escola, com as suas provas, com o seu trabalho, com as suas contas, com a sua vida particular, com o seu namorado, com a sua namorada? Será que alguma vez nessa semana ou nesse mês, você até perdeu o sono preocupado com as coisas lá de cima, com as coisas que estão no alto? Esse é o problema da igreja de Jesus Cristo. Nós estamos seguindo mais o mundo, porque o mundo se preocupa com essas coisas todas. Jesus falou: os gentios, são os gentios que vivem preocupados com tudo isso, gente. Vocês não. Vocês precisam buscar em primeiro lugar as coisas do reino, as coisas que estão no alto. Vocês precisam se preocupar com as coisas que estão lá na presença do Pai. É isso que vocês precisam se preocupar. Como que tem sido a sua preocupação, querido? Pelo que você tem chorado? Chorou alguma vez pelas almas? Esse mês? Esse ano? Nos últimos 5 anos? Chorou alguma vez pelos perdidos? Ou será que o seu olhar está só aqui, ó? Não vou mostrar não que é feio meu umbigo. Ou será que o seu olhar está só no seu umbigo? Onde está o seu olhar? Nas coisas do alto? Se preocupando? Busquem em primeiro lugar. Se preocupem em primeiro lugar. Trabalhem em primeiro lugar para o reino, para as coisas do reino. Aleluia. Não precisa ficar se preocupado, aleluia, com tantas outras coisas. Olhar para Jesus, querido. Olhar para Jesus é ter as preocupações que Ele tem. Olhar para Jesus, aleluia, é ser suprido por Ele, aleluia. Olhar para Jesus é depender dEle. Olhar para Jesus, querido, é depender dEle. Porque quando nós dependemos dEle, olha o que a palavra de Deus diz. Lá em Salmos 127. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá Ele aos seus amados o sono. Meu Deus, muitas vezes a igreja só está preocupada em trabalhar, preocupação dia e noite, e faz hora extra, e às vezes não vai para a célula, não vai para o culto de quinta, e não vai às vezes se tem culto, vem no domingo 2, 3 vezes por mês, e não tem uma preocupação de evangelizar, de buscar os perdidos. Amados, inútil vos será você buscar e correr atrás do dinheiro, porque ele vai correr de você.
Quanto mais você corre atrás dessas coisas terrenas, mais elas correm de você. Ou então você pode até adquirir, mas isso com tanto esforço, com tanta luta, que isso gera doença no seu corpo, isso gera cansaço. Muitas pessoas estão tão preocupadas em buscar o material, o dinheiro, que acabam conseguindo dinheiro perdendo esposa, perdendo marido. Muitos só estão preocupados em ocupar o seu tempo inteiro com as coisas desta terra e não sabem nem o que os seus filhos estão fazendo no celular, no computador, e estão perdendo os seus filhos. Por quê? Porque não tem tempo, está muito ocupado com as coisas dessa terra, e aí às vezes alcança as coisas dessa terra e perde tudo, perde família. O Senhor vai dar para você tudo isso, Ele acrescenta para nós. Aleluia, aleluia. Sabe por quê? Porque tem muita gente que essa semana nem orou por si mesmo. Tem gente aqui que nem orou por si mesmo. Orou talvez pelo seu problema, mas só ficou preocupado com a célula. Ficou preocupado com o vizinho que precisa ouvir. Ficou preocupado, aleluia, em arrumar a casa para abrir para a célula. Ficou preocupado em ir lá sair com o siga o leão. Tem gente que está tão ocupado com o reino, tão ocupado com o reino. E hoje na oração eu estava lá embaixo e o Espírito Santo me trouxe essa palavra. Olha, tem gente que essa semana nem orou por si mesmo. Líderes e auxiliares, pessoas que estão tão preocupadas com a obra, que estão esquecendo das suas necessidades. E o Espírito Santo soprou bem alto no meu ouvido na oração lá. Fala para eles, aleluia, que ainda essa semana vem uma multiplicação sobrenatural, aleluia. Sobrenatural, aleluia. Porque eles não estão correndo atrás das coisas terrenas, mas eles estão correndo atrás das minhas coisas. Eles estão preocupados com o que eu estou preocupado. Então fala para eles que ainda essa semana vem uma multiplicação de pães sobrenatural para você, aleluia. Que está preocupado com as coisas, que correu com as coisas, que olha para Ele e não se cansa de olhar para Ele. Olhe para Ele, aleluia, porque Ele acrescenta. Olhar para Ele, queridos, aleluia, é esperar tudo dEle. Quem que te salva? Jesus. Quem que te sustenta? Jesus. Quem que te ama? Jesus. Quem abre a porta para você? Jesus. Quem nunca te deixa? Jesus. Quem é que vai recompensar você da sua obra? Jesus. Quem concorda com isso, diga amém. E por que a gente ainda fica olhando para os outros, esperando receber isso dos outros? Que quando a gente não recebe, a gente fica triste. Quando a gente não recebe atenção, quando a gente não recebe mérito, quando a gente não recebe reconhecimento, quando a gente não recebe amor, não recebe carinho dos outros, se a gente depende dele. Por que tanta gente ainda depende dos outros? Jesus falou para você depender dele. Jesus falou para você depender dele. Jesus falou para você depender dele. Então coloca o olhar nele, porque quem vai te salvar é ele. Quem vai te suprir é ele. Quem vai te amar é ele. Quem nunca vai te decepcionar é ele. Porque o resto todo mundo vai falhar, vai te decepcionar, não vai te ajudar, vai faltar no dia que você vai precisar. Mas coloca o teu olho em Jesus, querido, e vai em frente, porque ele nunca vai faltar. Então para de depender de fulano e de ciclano. Dependa dele, exclusivamente dele. Ele é a tua sombra, a tua direita. Aleluia. E mal algum não te sucede, porque ele está com você. Aleluia. Seja cheio dele, da vontade dele. Aleluia, siga a ele. Olhe para ele, você não vai ser confundido, você vai ser esclarecido. Ele vai te suprir, aleluia. Ele vai te sustentar. Ele vai te dar toda a providência que você precisa, porque ele está ali, ó. E ele tem, aleluia, toda a providência necessária. Ele tem. Você crê nisso?
Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, Ele fará. Se preocupe com as coisas que Ele se preocupa. Fique em pé.